Controversas, perspectivas de mulheres em cultura e sociedade. Olá, minha gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estiverem nos ouvindo. Carol, boa noite, bom dia ou boa tarde para você. Boa noite, Lua, e bom dia, e boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo. Que bom estar aqui. Verdade, que maravilha, mais um encontro, né, da nossa série de podcast das controvérsias. Esse é o terceiro episódio do nosso podcast, mas antes de entrar no tema, antes de falar sobre o tema que nós vamos discutir, refletir juntas hoje, eu quero apresentar para vocês As Controvérsias, Perspectivas de Mulheres em Cultura e Sociedade, que é uma coletânea de ensaios que celebra a reunião de mulheres plurais, cuja potência está nas diferentes perspectivas teóricas e metodológicas que cada uma vem desenvolvendo em suas pesquisas. E olha, gente, a publicação nos formatos físico e digital, além das atividades virtuais, poderão ser acessadas no site www.pinaunaeditora.com.br e nas redes sociais da Pinaúna Editora, selo editorial do livro. Olha, o público interessado também pode acompanhar o projeto através do Instagram, @controversascoletiva. Então, quando terminar aqui, já corre lá e vai seguir a gente, viu? Esse é o terceiro episódio de uma série de 5 que fazem parte do programa de lançamento da publicação, que culminará numa live com todas as autoras, somos 10, viu? No dia 9 de abril de 2021, no canal do YouTube da Pinaúna. Anota aí! E olha, o projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, programa Audiblanc Bahia, via lei Audiblanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Nossa, é muita coisa, hein, Carol? Isso aí, Lua, massa. Falou tudo, mas ainda tem muito espaço aí para a gente trocar várias ideias aqui durante esse episódio. E esse projeto é o projeto dos encontros mesmo, né? O encontro de nós 10 autoras e reunimos uma série de outras mulheres maravilhosas para nos apoiar na revisão, na edição, na ilustração. E esses encontros aqui que começam com os podcasts e depois vai culminar nessa live, nessa festa da mulherada junta e celebrando o seu primeiro momento de autoria nas publicações baianas. Que massa! Verdade, Carol, é um momento de celebração mesmo, né? E o que é bacana, você acabou de falar sobre essa celebração das mulheres nesse mercado de autoria e editorial, e é exatamente esse o tema do episódio de hoje. Mas antes de falar sobre o nosso tema, que é a presença feminina no mercado editorial, a gente vai se apresentar para o público para eles entenderem quais são as nossas andanças dentro da academia, não é? Você pode falar um pouco da sua pesquisa de mestrado, Carol? Posso sim, Lua. E tem tudo a ver, né, com esse tema que a gente vai puxar aqui, né, nesse momento nosso. A minha pesquisa é sobre o mercado editorial baiano. Então, eu estou imersa nesse ambiente, desde do laboral, do trabalho do dia a dia, com a editora, com a Pinaúna, da qual sou gestora, até a pesquisa acadêmica, que foi onde eu, de uma forma muito sortuda, encontrei essa mulherada toda, tão talentosa. E a minha pesquisa é isso, é estudar um pouco desse mercado independente, que é a característica do mercado editorial baiano, né? São pequenas microeditoras que estão aí com modelos alternativos, inovadores, criativos, tentando pesar essa balança de uma forma diferente, né? Que as grandes editoras já têm uma certa consolidação aí no país. Então, todo esse mercado, vamos dizer assim, periférico, que está nas periferias das grandes cidades, mas está no Nordeste brasileiro, na Bahia, periférico no sentido de ter realmente esse espaço, né, onde o grande sistema, talvez, né, não alcance ainda bem, porque permite essa inventividade, essa transgressão, dá um fôlego, né, para um mercado que está tão saturado e vem enfrentando tantas crises. Mas é isso, a minha pesquisa é essa, eu sou Carol Dantas, e agora eu passo a bola aí para você, Lua Souza. Perfeito, eu não poderia ter caído com uma das mulheres que eu mais admiro na área, né? Oh. Recíproco total, minha admiração por você é tanta, amiga. Que bom que todas nós nos encontramos, viu?
Então, minha gente, eu me chamo Luana Souza, sou jornalista de formação e faço mestrado também em Cultura e Sociedade. A minha pesquisa não está voltada para o mercado editorial, mas eu já estou transitando há mais ou menos uns 2 anos nesse caminho e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Dentro da academia, eu pesquiso as resistências de mulheres de candomblé nas esferas públicas, nos espaços onde os nossos corpos, eu falo também do meu lugar de fala, de mulher negra candomblecista, nossos corpos são rejeitados. Então, como é que essas mulheres têm se articulado dentro desse espaço para reivindicar visibilidade, para reivindicar justiça contra o racismo religioso e reivindicar outras pautas, como raça, gênero, entre outras. Então, a minha pesquisa transita por esse caminho de pensar essas novas formas de driblar o racismo religioso, de driblar o sexismo, o machismo, entre outras formas de opressão que se entrecruzam e têm juntos feito várias violências contra esses corpos femininos negros e de ancestralidade africana. Então, a minha pesquisa transita por esse lugar. E agora a gente vai poder finalmente adentrar no nosso tema do episódio, falar sobre essa presença feminina no mercado editorial, E eu começo passando a bola para você, como gestora, Carol, para falar um pouco dessa sua experiência nesse lugar, esse seu corpo feminino nesse espaço, e de como isso tem transformado a sua realidade de mulher baiana, gestora. Massa, Lua. Então, com o início da minha pesquisa, né, no mercado editorial, eu realmente não tinha ainda trazido, assim, para a minha realidade, para a minha vivência, essa reflexão desse meu lugar de mulher na atuação no mercado editorial. Realmente, essa transformação, esse estalo se deu justamente nessa troca acadêmica, né, primeiro de uma amizade, uma sintonia que rolou muito forte, e depois dessa admiração que aconteceu entre nós, esse grupo de colegas da turma do mestrado, e, assim, realmente admirando muito, assim, a produção que vinha, né, de cada expressão, de cada tema de pesquisa, de cada forma de escrita, de cada método, né, muitas vezes criado por colegas nossas, assim, entendeu? Na forma de pesquisar. Então, assim, começou a me chamar a atenção eu estar nesse ambiente de produção acadêmica, que é um ambiente de produção textual, né, que é um segmento do mercado editorial. Então, isso começou realmente a tocar em mim e a despertar um olhar que até então não tinha mexido realmente com a minha forma de atuar, né, empresarialmente ou na gestão cultural, né, porque esse meio editorial está dentro desse grande corpo, né, de produção de cultura. E, então, a partir disso, ia pesquisando também o mercado editorial baiano e pesquisando o mercado de produção independente brasileira, a gente vê que há um movimento assim, insurgente nesse sentido mesmo assim, de desbravar, de pressionar, de tensionar as velhas formas do fazer no mercado editorial, que é realmente um reflexo de um sistema muito maior, né? Os padrões que são colocados para quem tem, vamos dizer assim, a validade, né, institucional de escrever, de falar, de se expressar. Isso está muito moldado a né, a gente sabe, a um processo histórico, né, a um sistema machista, né, racista, que confere autoridade realmente, confere legitimidade a alguns pequenos grupos, né, que são os grupos dominantes economicamente, nos seus interesses de poder, que a gente não vai adentrar aqui também em questões tão profundas, mas a gente percebe que o mercado editorial, assim como vários outros, né, ambientes em que os segmentos sociais estão lá na sua diversidade se expressando, atuando, ele também tem sido, ainda bem nos últimos anos, extremamente assim, pressionado e reinventado, né, assim, trazendo realmente uma nova forma de se ver a produção literária, coisas que a gente, assim, no século passado, até bem recentemente, não percebia, não via acontecer com tanta força. Mas, assim, as formas de produção, porque a tecnologia também contribuiu muito para isso, né? Ficaram mais democráticas. A gente realmente vê que os movimentos sociais, né? Os movimentos feministas, os movimentos de identidade racial, os movimentos que estão buscando uma transformação política, né, social e cultural mais ampla para o nosso país, acabam transbordando também nessas formas de expressões artísticas e culturais. Então, a gente vê hoje mais jovens, mais pessoas que moram nas periferias, nas comunidades, mais mulheres, mais negros e negras, escrevendo, tomando
de uma forma como, né, já devia ter ocorrido há séculos, né, tomando propriedade disso e também não, muito menos ligando para essa validação de um sistema que é questionável desde sempre, mas que hoje em dia, com tantas formas de acessar, né, assim, mais democráticas, e as formas de circular essa produção, né, em eventos diversos também alternativos, saraus e etc., né, acabam por trazer uma dinâmica, ainda bem, que desperta a atenção e é promissora. Então, assim, o meu interesse aí de olhar para esse mercado nessa perspectiva feminina e de me entender como editora também, com um papel também importante de ser mulher, estar à frente de uma editora e entender que se isso me incomoda, né, assim, eu tenho que também atuar para essa transformação na prática, né, surge desses elementos aí. Acabo falando sempre demais, viu, Lu? Deixa eu interromper aqui. Não, eu vou pedir até para você falar mais. Porque aqui é a empolgação, né? A gente vai com sentimento e com emoção. Bom, assim que é bom. Ai, amiga, então é isso, então é juntar, né? Juntou esse encontro nosso com o mestrado, juntou essa ampliação de uma consciência política que eu sempre tive realmente, assim, tentei estar antenada, mas é claro que as novas referências vão chegando, a gente tem que ir absorvendo, e tem que se desconstruindo, e tem que se auto-questionando, então tudo isso foi chegando, a minha própria pesquisa trouxe isso, apesar de não ser a pretensão inicial, e agora com controvérsias, quando a gente pensa editorialmente em juntar essas mulheres, né, e pensar essas perspectivas de gênero, né, e introduzir isso e fazer perpassar por uma nossa pesquisa e produzir um ensaio para isso, então aí eu assumi realmente essa ideia e falei, agora é hora de trazer inclusive isso para a prática da Pinaúna. E o bacana que você não falou é que é agora que você também se lança como escritora, né? Para além de gestora de uma editora. Então, fala pra gente como é que tem sido essa experiência, né? Além de estar gerindo um projeto desse, né? Dentro da sua própria empresa, você também está como autora dele. Pois é, amiga, é isso. É aquela história, né? Que a gente, assim, começa a fazer uma revolução, uma autorrevolução na mente, na nossa postura, e isso vai puxando tantas coisas, né? Vão chegando de oportunidade, de espaço, de crença mesmo no nosso potencial, né? Porque eu, como qualquer outra mulher aí que hoje em dia eu olho com esse potencial de contribuir com sua expressão na escrita e tudo mais, muitas vezes me senti como, assim, não, vamos dizer, não apta a exercer essa função também da autoria, né? Então, assim, apesar de eu sempre lidar muito com o texto, porque eu sou uma pessoa da área de comunicação, né? E sempre gostei da produção textual, não tenho ainda, vamos dizer assim, ainda não descobri esse talento, né? Mas pode até ser que aconteça. Eu não tenho esse talento literário, assim, na produção, vamos dizer, né, de um romance, de poesia, ainda não chegou isso para mim, mas quem sabe? Mas, assim, eu sempre me bloqueei, eu acho, né? Um pouco de de aproveitar desse espaço, de exercitar. E talvez até, vamos dizer assim, se não fosse nós, o nosso grupo Controvérsias, pensando nessa publicação coletivamente, talvez eu nem tivesse a oportunidade também de ser, vamos dizer assim, editada, publicada, porque esse espaço é sempre muito fechado, a gente nem sabe por onde começar. Né? Assim, então, isso é uma coisa também que com a Pinaúna eu estou pretendendo trabalhar muito com as mulheres autoras, as que têm talento e pretendem se lançar no mercado. Mas é isso, então eu estou vivenciando também esse lugar de autora, né? Então isso também traz todo um significado a mais nessa história, né? Porque eu estou nesse lugar, eu sei agora como é este lugar e isso me estimula a até incentivar de uma forma mais concreta, assim, que outras cheguem junto com a gente, né? Perfeito. E o bacana é que a sua fala me trouxe várias reflexões e várias frases de autoras e mulheres que eu admiro muito. Uma delas é Giovanna Xavier, quando ela diz que o mercado editorial descobriu que mulher negra vende. Por quê? Porque mulher negra, agora eu vou falar do meu lugar de fala, a gente consegue transformar o nosso silêncio em linguagem. E a linguagem, ela vem para a escrita, porque a gente sabe que ainda hoje as nossas vozes são silenciadas. Então, a gente encontra na escrita a possibilidade de colocar para fora tudo aquilo que está nos afetando, tudo aquilo que atravessa a nossa existência. E a minha experiência com a escrita começa a partir daí. Tem uma outra pessoa que eu gosto muito, que é comunicadora jornalista, Monique Evelyn, que ela diz o seguinte: eu nunca fui calada, eu nunca fui muito quieta, é que eu fui silenciada. Então, eu trago essa frase comigo para a vida, porque hoje eu consigo descrever por que é que eu gosto tanto de escrever. Eu escrevo porque é exatamente nas palavras que eu encontro uma forma de deixar escorrer as águas das minhas dores, das minhas aflições, das minhas angústias e também das coisas boas que eu sinto, que eu vivo, como esse encontro Controvérsias. Tanto que o texto que eu trago, embora eu fale
de mulheres candomblecistas, das experiências dos terreiros, eu trago muito essa relação do que a gente tem feito, né? Que é abrir a roda, deixar girar, fazer com que a gente consiga dar voz ao que nos move, fazer com que a gente consiga driblar, né, os obstáculos que nos impedem de escrever, que nos impedem de publicar, de falar, de gritar, de ecoar as nossas dores, os nossos amores, enfim, os nossos afetos. Então, é sobre isso. Eu comecei a escrever exatamente quer dizer, eu já escrevi há um tempo, para ser bem sincera, eu sempre fui aquela menina que gostava de criar blogs e de colocar ali nos blogs tudo que sentia, todas as vivências, tudo que me tocava. Então a minha escrita começa a partir daí, 14, 15 anos. Sempre sonhei em escrever um livro, sempre me imaginei em cada livro, sendo autora de cada livro, escrevendo cada frase daquela ali. Então o mercado me mostrou que talvez isso não seria possível, até que surgiu um edital de uma outra editora do Rio de Janeiro, com mulheres negras querendo selecionar mulheres de todo o Brasil para uma publicação coletiva. E aí eu escrevi sem pretensão nenhuma de ser aprovada, porque eu acreditava que não havia possibilidade de conseguir esse espaço, e do nada meu texto foi um dos 20 selecionados, do Brasil inteiro, mais de 300 inscrições. Então foi a partir dali que eu comecei a me movimentar e criar um gás para dizer, olha, eu acho que eu escrevo bem, então eu vou me lançar no que eu gosto de fazer e vou começar a colocar meus textos para jogos. Então, eu escrevo não só artigos, embora as pessoas achem que por a gente estar na academia, a gente só escreve artigos acadêmicos, mas não, tem muitas mulheres que escrevem poesias, tem muitas mulheres aqui que escrevem contos, crônicas, como eu tenho certeza que tem sim uma veia poética em você ainda não descobriu isso, Carol, mas tem, quando você começa a botar para fora, você vai ver que tem, todas nós temos. Eu acho que todas as mulheres são poesia, todas as mulheres inspiram e respiram poesia, então a gente tem sim esse potencial. Então a minha construção dentro desse mercado começa a partir daí. Consegui a primeira publicação coletiva, depois veio a segunda, agora está vindo a Controvérsias, uma terceira publicação que vai ser com você também, mas que isso aí vai ser episódio para outro podcast, um outro momento. Com certeza. Você não vai mais parar, Luana Souza. Né? Não vamos, eu tenho certeza que nenhuma de nós vai parar, porque a gente vai sim encontrar sempre uma brecha para colocar a nossa voz escrita nesses lugares. A gente vai construir isso, eu tenho certeza. E a Controvérsias ainda vai muito longe. A gente tem vários planos, gente. Então, continue acompanhando a gente nas redes sociais, porque eu tenho certeza que não vai terminar somente nessa publicação. A gente quer ter mais mulheres nessa construção, a gente quer abraçar mais vozes, mais poesias. Eu vou chamar mulheres agora sim como mulheres poesias, para essa construção, porque é assim que a gente fortalece o nosso lugar, é assim que a gente se apoia, se acolhe e publica 1, 2, 3, 4, 5 livros, revistas e o que mais a gente quiser publicar juntas, enfim. Então, a minha experiência, ela vem muito desse lugar, dessa necessidade de colocar para fora minhas experiências, minhas vivências, através das... Não acredito que travou a internet. Né, o nosso silêncio nunca vai nos proteger, então, já que ele não vai nos proteger, vamos colocar ele para fora, e a escrita me ajuda com isso, e eu tenho certeza que isso vai ser como é que eu posso dizer, vai ser um chamariz para que outras mulheres se vejam nessa produção. Então, as Controvérsias, gente, eu vou chamar porque nós somos muitas mesmo, é um livro que reúne as nossas experiências, as nossas vivências, não apenas textos acadêmicos, não apenas experiências daquilo que a gente viu à distância, que a gente viu só nos livros, não, são vivências, são lugares onde os nossos corpos estiveram presentes. Então, essa é a minha reflexão sobre esse meu lugar, sobre toda essa construção coletiva, sobre esse amor pela escrita. E a gente segue, eu toco para você. Como é que foi a experiência de escrever o seu texto? Antes disso, só dizer que eu fico aqui te ouvindo e fico embasbacada, né? A pessoa assim, nesse nível de admiração. Super nervosa. E tudo que você fala é tão significativo. E é isso, você é essa figura da comunicação mesmo. E é como eu entendo também a escrita, sabe? Assim, a escrita literária que seja, a escrita da produção acadêmica, é um instrumento de comunicação, né? A gente entendeu isso, a gente sempre soube disso, mas a gente foi, né, em muitos momentos históricos aí, impedidas de poder colocar isso para fora. Então, assim, eu acho que a gente precisa que inclusive essa função, né, de quem está, vamos dizer assim, gerindo uma editora,
né? Mesmo que ela seja uma pequena editora, uma microeditora, como é o caso da Pinaúna. Essa reflexão tem que chegar, né? Assim, não é ser panfletário, não é, mas assim, é você ter esse entendimento de que se a sociedade ela é representada e ela, por homens, por mulheres, por pessoas de gêneros diversos, entendeu? De opções diversas e de realidades diversas, que a gente precisa realmente ter espaço representativo para essa produção, para essas vozes, para essa expressão, para essa comunicação. Porque só assim, inclusive, o nosso mercado editorial vai se tornar um mercado sólido, realmente interessante, né? A gente tem público para todas essas produções, né? Então, assim, fica realmente uma coisa muito insossa e com um padrão muito repetitivo, entendeu? Que não traz criatividade, não traz a bibliodiversidade, que é um termo que a gente usa muito no mercado editorial, né? Que é essa bibliografia diversa, né, onde a gente cada vez mais vê que tem os nichos de público, os segmentos. Então, a gente tem que, quem está nesses lugares de gerenciamento, né, então a gente tem que ter mais mulheres negras, mais homens negros, ocupando esse lugar também gerencial nesses ambientes das grandes, as pequenas editoras, eles também empreendendo, né, assim, elas, e sempre buscando este lugar da diversidade, né, a partir do lugar que cada um ocupa, que é um lugar diverso dentro da sociedade do mundo. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo. Nesse texto meu, Lua, o que eu realmente faço de reflexão é buscar primeiro, um pouco do histórico, né, do que tem sido o mercado editorial para as mulheres, né, assim, o que é que tem, como é que aparece essa história da publicação no Brasil das mulheres e das mulheres negras, principalmente. E eu uso muito como referência uma pesquisa de um grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, que é em literatura contemporânea, e eles foram fazer uma pesquisa sobre os personagens nos romances brasileiros. E a partir dessa pesquisa, eles também falam desse lugar da autoria, né? Então, essa pesquisa levantou diversos dados, e aí mostra que desde a década de 60, 70, né, eles fazem 3 períodos, até agora, 2014, por exemplo, assim, os números não avançam, e os personagens nas publicações e também os autores sempre tem o mesmo perfil, né? O perfil é esse do homem branco, o do autor, né? Homem branco, classe média, e nos personagens até aparecem as mulheres, né? Mas muito mais as mulheres brancas e as mulheres sempre ocupando determinados lugares, né? São as mulheres donas de casa, são as mulheres também que têm uma sensualidade exacerbada, são mulheres que, assim, não há uma... É sempre aquele imaginário daquele homem, que é o autor, sobre uma figura feminina, e pronto, esgota ali. Então, enquanto a gente não tiver também, né, uma diversidade na autoria, a gente vai ter muito menos representação também, até nesse universo de criação literária, né, dos personagens, da ambientação. Então, é uma coisa, uma dinâmica que vai implicando como um efeito dominó, uma coisa interfere na outra, a gente só vai trazer mais riqueza e pluralidade mesmo para a nossa realidade editorial, se a gente modifica isso. Então, só para você ter uma ideia, só 2% nesses 3 períodos históricos, sem ter a evolução assim, dessa porcentagem, 2% dos autores dos romances brasileiros, de 3 das maiores editoras do Brasil, são negros. Só 2%, né? Assim, 2% apenas são autores negros. O resto todo é, assim, esse lugar, né, do autor, a maioria, né, branco, classe média, homem. Então, assim, a gente não, entendeu? Tem que questionar essas formas, não dá para, né, a gente passar a essa altura da vida, da sociedade, né, assim, sem conseguir, sem mexer nisso, questionar isso. E aí, fale um pouquinho agora do seu texto, que é um texto maravilhoso, que abre a nossa super publicação, que eu estou, assim, muito orgulhosa, eu falo super mesmo, porque é super. Tá linda demais, nossa, tá muito linda. É isso, né? Eu acho que eu acabei até falando um pouco desse texto, né? Deixa as giras girar, né? O que é deixar as giras girar, né? Fazendo essa relação a uma das deusas urbanas, Yansan, né? Ela quem deixa a gira girar, ela que abre a roda para que outras mulheres possam entrar, ela que é símbolo dessa feminilidade, dessa potência feminina, dessa mulher que empurra a porta mesmo, se ela estiver fechada, para que ela passe e as outras venham com ela, é aquela que derruba as barreiras, e eu acho que é exatamente isso que nós estamos fazendo dentro dessa publicação, é empurrando as portas, e você sendo essa representação feminina nesse lugar do mercado editorial independente, que tem aberto, né, a visão para esse lugar. Não, e aí, como é que eu fico? Como é que nós ficamos? Então, eu acho incrível ter você nesse processo. Então, meu texto, ele caminha muito por esse lugar, né, dessas mulheres que deixam as giras girar, sobre as sabedorias de terreiros como pulsão
para a insubmissão feminina, né? O que é que essas sabedorias, esses saberes e fazeres dos terreiros de candomblé têm ensinado para essas mulheres, né? Como é que essa matripotência tem sido gestada dentro desses espaços que tem Ansan, que tem Oxum, que tem todas essas Iabás como referência dessa potencialidade feminina. Então, como é que essa potencialidade tem sido refletida aqui fora dos espaços, fora dos templos religiosos? Então, o meu trabalho ele começa falando sobre isso, é uma leitura sobre como essas mulheres têm estado à frente do seu tempo, têm estado à frente das suas batalhas, têm lutado as suas batalhas, têm vencido a sua forma, porque a gente sabe que nós vamos viver sempre resistindo, porque a nossa sociedade é uma sociedade ainda muito machista, uma sociedade que precisa evoluir muito, mas enquanto existir mulheres, enquanto existir essa potência feminina, poesia, corpo, território, vai existir luta, vai existir resistência, e é por isso que Deixa a Gira Girar é que abre os caminhos para que venha o samba de roda, de Bia, para que venha a narrativa corporal de Carol e de tantas outras mulheres que têm produzido com a gente, que têm construído esse espaço. Então é isso, é basicamente sobre esse lugar que fala o meu ensaio dentro do livro, que abre, né? Que honra. Lua, muito lindo, muito lindo. E eu, assim, nesse trabalho meu, que a gente fez né, essa referência à pesquisa nacional, mas aí eu trago um pouco para o lugar da Bahia também. Então eu fui ali olhar o que 3 editoras baianas, aí eu não incluí a Pinaúna, porque, claro, para ter esse olhar também mais distante, mas eu falo da Pinaúna, que a Pinaúna até o ano passado, por exemplo, tava o catálogo da Pinaúna quase não tinha mulheres autoras também. Então, assim, quer dizer, estou fazendo a minha autocrítica, porque eu tenho que começar por aí, é claro. E é isso que, quando eu olhei, entendeu? E me toquei, porque tinha muito um foco de publicações de cultura e arte da Bahia, de temas que tratassem da Bahia, tudo bem, ótimo propósito, estava muito alinhada com isso também, mas quando eu parei realmente para fazer esse olhar mais crítico, o que eu percebi, eu falei, o que é isso? Né? Tanta mulher produzindo, tanta mulher com tanto talento aí, e o que elas não estão aqui ainda, entendeu? Nesse catálogo da Pinaúna. Mas aí eu fui também fazer esse trabalho de levantar esses dados de 3 editoras baianas, uma do interior e 2 aqui da capital, e para poder ver como é que estava acontecendo isso no mercado independente, se também era um reflexo do mercado nacional mais robusto, se isso se dava aqui. E aí, surpreendentemente, a gente, assim, com essas 3, é claro, é um recorte muito pequeno, e ali era um ensaio, era mais para instigar, né, um início de uma pesquisa, de uma reflexão, mas a gente vê que no mercado baiano está mais de igual para igual, assim, 2 das editoras e assim 2 que tinham mulheres à frente, né, estavam assim com mulher publicando um pouco a mais do que os homens ou igual para igual. E uma do interior que estava bem assim distante ainda, como as editoras maiores aí, que era um homem que está à frente também. Mas é isso, eu acho que também falta esse espaço de discussão, porque às vezes não está acontecendo porque sei lá, a pessoa não quer ter uma diversidade no seu catálogo, porque o editor... É porque ele está tanto naquele lugar, né, ali, habituado, acostumado, né, com um certo... A gente sabe que esse meio editorial também tem um círculozinho fechado, né, ali, quem é o autor, que se publica, o amigo... Então, fica naquela roda ali, muitas vezes, e a pessoa não transpõe no seu... Sei lá, não faz aquele movimento de enxergar o que está aí, né, efervescendo ao redor, né, então... Eu acho que também é isso, quando a gente traz um texto desse, é também para, de repente, despertar esse olhar um pouco, assim, né? Haver esse questionamento, que eu acho que isso acrescenta ao mercado como um todo. Então... Perfeito. E o engraçado é que o meu texto abre e o seu fecha o livro, né? É verdade, amiga. Estamos aqui juntinhos. Como é que faz a costura aí? E olha que a gente nem casou esse podcast por esse motivo. É por nossas afinidades mesmo nessa questão aí de discutir o meio editorial. E você nessa produção também que está tão presente na sua vida. Mas aí ainda tem esse elemento, né? Uma abrindo e outra fechando. 2 extremos no livro. Mas comunica, né? Que coisa incrível. Está assim relacionado. Todos os projetos, todos os textos estão relacionados. E quando você traz esse déficit dentro do mercado editorial, me vem em mente também, só para a gente finalizar, que eu acho que a gente já está excedendo, gente, o limite. A gente sabia que ia acontecer isso, a gente sabia. A gente já está aqui, está empolgada, já está dando uma palestra. Mas necessário.
é que para muitos autores e autoras, muitas mulheres, publicar um livro é como se fosse uma coisa muito distante da gente. A gente tem a ideia de que é impossível publicar um livro, ou porque é muito caro, ou porque existe um processo de acompanhamento muito severo, muito burocrático, e que talvez a gente não tenha capacidade o suficiente para seguir à risca as regras, é o que eles buscam. Então, tem essa coisa também, quando você fala do mercado editorial ser muito fechado, é expandir esse universo e dizer, olha, você pode sim publicar. Se você tem uma obra e você acha que deve ser publicada, que outras pessoas devem acessar e que vai atingir o público, é importante sim você publicar. Venha cá para a gente conversar, para eu lhe explicar quais são os passo a passo. Então, eu acho que falta isso, né? Essa abertura com o público diverso, porque tem muitos e muitas escritoras aí que são muito bons, mas não tem espaço no mercado editorial para expor seu trabalho. Então, é importante muito essa reflexão. Com certeza, Lua. E aí, chegamos no nosso tempo ou a gente vai conversar mais? Porque papo não falta, assunto não falta. Assunto não falta, né? Eu acho que excedemos o nosso tempo, né? Ai, que pena, gente, que pena! Mas a gente vamos fazer novos episódios depois. Vamos fazer. Vamos aí, se vocês gostaram, viu, pessoal? Vai mandando pra gente nas nossas redes sociais, o que é que vocês querem saber mais, tirando as dúvidas de vocês. Quem sabe na live de lançamento a gente não tenta encontrar um minutinho para poder sanar as dúvidas de vocês. E aproveitando que a gente já está falando dessa live, eu quero agradecer, né, todos vocês, todas e todas que estão aí nos ouvindo. Eu estou tão acostumada com essa coisa de estar na imagem que eu estou achando que vocês estão me vendo, mas não, vocês estão me ouvindo. Então, todos vocês que estão nos ouvindo, muito obrigada por ter chegado até aqui, por ter nos ouvido até o final, por ter acompanhado mais um episódio, não é mesmo, Carol? Obrigada por esse papo tão bom, conversar com você, trocar. Nossa, você, né, deusa, que a gente chama ela de deusa, gente, na universidade. Vocês precisam ver lá o perfil dela, por quê? Vocês que fazem parte do meu panteão, assim, de deusas maravilhosas. Ai, meu Deus. Deixa eu te dizer, Lua, você é a grande articuladora dessa coletiva Controvérsias. Eu tenho que dizer isso, porque você é essa mulher que agrega, entendeu? Que está pensando ali em como a gente vai desdobrar, porque a gente tem muito pano para manga, e é isso mesmo, entendeu? É a gente colocar para frente e é massa. Minha parceria com você, assim, desde sempre, no afeto, na admiração, né, nos projetos conjuntos, e eu fico falando com ela, a gente cantando o ano o tempo todo, porque eu quero ela perto da Pinaúna, porque essa cabecinha fervilhante aí, cheia de ideias, eu quero ela cada vez mais perto aqui também de mim. Meu sonho. Vamos colocar isso em prática para já, vamos organizar as coisas. E já deu tudo certo, né? Tudo que a gente cantou no ano passado está acontecendo agora. Todos os frutos estão sendo colhidos de forma linda. Então, minha gente, é isso. Obrigada, Carol, novamente. Obrigada a vocês. Eu quero lembrar que o lançamento do nosso livro, a live de lançamento, vai acontecer no dia 9 de abril. Anotem aí, pelo amor das deusas, viu? 9 de abril, às 20 horas, no canal do YouTube da Pinaúna Editora. Então, já segue lá o canal, já se inscreve para receber a solicitação, a notificação de que a live vai acontecer no dia 9 de abril. Não percam, a gente está contando com vocês, hein? Obrigada, gente, pela audiência e pela paciência. Divulguem aí o podcast Controvérsias. Por favor. Beijo. Beijos. Para.